Estamos vivendo na era do Cloud Code, do ChatGPT, da inteligência artificial, e eu confesso que eu não sou especialista em nada disso. Mas tem uma coisa que eu gosto de falar de finanças, então como exatamente a gente consegue usar essa inteligência artificial, especificamente o Cloud Code, para nossa vida e fazer com que a gente consiga fazer mais dinheiro ou administrar melhor nosso dinheiro e alcançar os nossos objetivos. Então você pega aí seu café ou seu chá, porque tá um frio do caramba, então bora lá. Eu já trouxe essas dicas algumas vezes aqui neste canal, só que tem um tempinho, então eu decidi trazer de novo, só que eu não estava trazendo exatamente a parte do Cloud Code, que vai provavelmente potenciar aí muito mais você. Primeira coisa para você ter dinheiro é você encontrar alguma coisa para trabalhar. E quando eu falo isso, é tipo assim, literalmente qualquer coisa, caso você ainda não faça dinheiro. Que pode ser que você já faça dinheiro, você não precise passar por essa etapa. Mas caso você ainda não faça dinheiro, arranje qualquer coisa. Seja desde você, sei lá, espalhou o currículo por todos os lugares, por todos os cantos, não conseguiu nada. Então você vai ter que, por exemplo, comprar um pacote de paçoca e vender na rua para conseguir fazer dinheiro de alguma maneira. Seja você trabalhar num trabalho que você odeia, mas você precisa dele porque você tem que fazer dinheiro. Então a primeira dica que eu diria, antes da gente chegar na parte do cloud, que vai potencializar isso muito melhor para você, é você conseguir fazer dinheiro. Porque não existe um investimento, você começar a investir dinheiro, sendo que você não tem dinheiro ainda. Então, só faz alguma coisa, dá um jeito de fazer dinheiro. Depois, quando a gente conseguiu finalmente alguma coisa pra gente ganhar dinheiro, a gente tem que começar a investir o nosso dinheiro em uma reserva de emergência. Eu não tô falando pra você pegar 50% do seu salário, 100%, 90% do seu salário. Se você for um jovem, melhor ainda, porque provavelmente seus pais se sustentam, seus responsáveis se sustentam, então você não tem um custo fixo. Então, maravilhoso, você consegue investir 90% e torrar os seus 10%. Mas o ideal, o mundo ideal, para as pessoas que precisam se bancar e etc., é, no mínimo, pegar esses 10% para você começar a construir sua reserva de emergência. E calma que eu já chego na parte do Cloud Code, mas o mais importante é você ter essa base. Então, pelo menos separar algum dinheiro, 100, 200 reais, ali do que você ganha para você guardar todos os meses. Partindo para o terceiro tópico, que é identifique o que você quer trabalhar ou o que você é bom. Isso aqui é, tipo assim, uma das coisas mais importantes que a gente tem quando a gente fala de dinheiro. Porque quando a gente começa a querer fazer dinheiro, a gente precisa entender exatamente o que a gente quer fazer para fazer o dinheiro. Porque a gente precisa agregar valor de alguma maneira na sociedade pra gente conseguir fazer dinheiro. Seja você estudando para ser médico, seja você estudando para ser muito bom em finanças e fazer vídeos no YouTube e atender fazendo planejamento financeiro. Inclusive, se você quiser ter acesso ao meu planejamento financeiro, o link tá aqui na descrição. Ou então ao Show Planilha, que enfim, é só você acessar o link aí que você vai entender alguma coisa de finanças. Eu espero que eu te ajude. Mas enfim, vamos lá. Então, desde nova, eu entendi que eu queria que o dinheiro ele poderia me levar a alcançar os meus objetivos. A partir disso, eu entendi que eu queria que as pessoas também realizassem seus objetivos e eu entendi que o dinheiro era o caminho. Então eu falei, beleza, eu tenho que estudar finanças, ficar muito bom em finanças. Ficando muito bom em finanças, eu ajudo as pessoas e aí eu ganho dinheiro com isso e elas também vão ganhar dinheiro com o meu ensinamento. E foi exatamente essa linha que eu segui. Então é exatamente isso que você tem que fazer. Só que não necessariamente você precisa ter a sua missão de vida. Eu sei que a minha missão é essa, mas não necessariamente você precisa ter uma resposta agora. Mas você precisa minimamente saber o que você gosta ou o que você não odeia tanto. Pelo menos isso. E aí você começar a seguir isso. Caso você realmente não tenha nenhuma resposta desses dois, vai por uma linha então de ganhar mais dinheiro. Seja um pouco mais racional e segue essa linha. Só não fica parado. Você tem que se movimentar. Então, começa a estudar sobre edição de vídeo, começa a estudar sobre finanças, começa a estudar sobre planejamento financeiro, começa a estudar sobre, copyright, começa a estudar sobre, vamos falar até coisas mais comuns, vamos dizer assim, medicina, começa a estudar pro Enem, começa a pensar vê ali quais faculdades fazem mais sentido para você. Você precisa ficar bom em alguma coisa.
E a partir disso você vai conseguir monetizar, você vai conseguir fazer dinheiro depois, a partir do momento que você tá conseguindo ficar bom naquilo. Só que é muito importante que você entenda que o processo de ficar bom, ele é demorado. Eu ainda não sou a mais em finanças. Eu não sou doutora em finanças, por exemplo, ainda. Só que é um processo muito chato esse momento de ficar boa, porque é o momento em que você não tá fazendo dinheiro. E foi exatamente por isso que eu te falei lá no início do vídeo, cheguei em você e falei, arranja qualquer coisa pra você fazer dinheiro. Porque imagina, você não arranjou nada pra fazer dinheiro, então você tá no zero, e você ainda tá na fase onde você ainda tá ficando bom em alguma coisa que você em algum momento vai monetizar. Você vai ficar, tipo assim, desamparado, você vai falar, meu Deus, eu estou parado na vida. Porque eu não tô fazendo dinheiro, eu não tô juntando dinheiro, eu não tô fazendo minha reserva, eu ainda não sou bom porque eu ainda não me especializei, ou etc. Então não tem como eu cobrar isso, então eu vou ficar parada a vida toda, parece que você vai parecer que você tá num limbo infernal. Eu tô falando isso porque eu já passei por essa fase. Então, por isso exatamente que eu falei lá no início, arranja alguma coisa, faz dinheiro com qualquer coisa, mas faz dinheiro de algum jeito, pra você não achar que você tá num limbo, e começa a estudar pro que você realmente quer. Seja em uma vertente de quero mudar o mundo porque essa é a minha missão, seja uma vertente onde eu só quero ter um dinheiro porque lá no futuro eu quero ter paz, então eu vou seguir o que me dá mais dinheiro. Tanto faz, é uma opção sua. Só que é muito importante também, que é uma coisa inclusive que eu aprendi com duas pessoas, o Johnny Vicari, eu já trouxe ele aqui, ó, há 2 anos atrás, que foi quando eu comecei a postar os vídeos aqui no YouTube, e também comecei a trazer recentemente o Daniel Lima, que ambos começaram a construir a empresa deles, as coisas dele em público. E aí, há 2 anos atrás, eu comecei a construir em público, e graças a esse YouTube aqui, apesar dele ser pequeno ainda, eu construí muita coisa, eu consegui muita coisa. Até parcerias a gente conseguiu, tipo assim, a gente não tem muitos inscritos e nem muitas visualizações. Então isso é bem interessante, porque você mostrar a construção em público vai te trazer oportunidades e mais do que oportunidades, vai te trazer autoridade. Então, como é que a pessoa, você simplesmente chega, por exemplo, lá no Instagram, você chega e senta e fala assim, hoje eu vou falar sobre CDB, CDI, LCI, LCA, CRI, CRA, Tesouro Direto, Tesouro Selic, você fala um monte de nomenclatura de finanças, só que aí a pessoa viu seu vídeo lá, apareceu no For You dele, viu seu perfil, viu que tem poucos seguidores, viu que tem um vídeo só, ele vai falar, quem que é você? Vai embora. Só que a partir do momento que você começa a postar a construção disso, de tipo, estudando para a prova que vai me dar capacitação para treinar alguém em finanças, estudando para a prova da faculdade de finanças, atendendo meu primeiro cliente de graça, você vai mostrando essa construção, a pessoa vai começar a confiar em você. Em algum momento ela vai te contratar, caso faça sentido para ela. Então, de duas uma. Ou ela vai chegar e vai te contratar, ou ela vai chegar e vai começar a te acompanhar. Por que ela vai te acompanhar? Ou porque ela, em algum momento, se interessa pelo seu conteúdo, porque ela vê que você agrega valor de alguma maneira, ou porque ela se identifica com você e ela, de alguma forma, quer seguir uma carreira muito parecida com a sua e vai te pedir dicas, vai te pedir algum tipo de apoio, alguma coisa do tipo. Vai ser alguma dessas opções. E é por isso que você precisa construir em público essa daqui é uma das dicas mais importantes. Tá bom, falei, mas cadê o Cloud Code? A gente vai chegar nele agora, quer dizer, agora não. Agora. Que é invista em educação e crie um plano de ação. Ou seja, já falei de toda essa parte de construção em público, já falei dessa parte de investir em educação, só que quero até, por isso que eu repeti ela, que eu quero frisar mais ela ainda, mas você precisa, a partir do momento que você está estudando, você está construindo em público, você já está ganhando um dinheirinho, você já está criando a sua reserva de emergência, é hora de você fazer o quê? Você criar um plano de ação. De fato, todo esse passo a passo que eu tô falando aqui, ele acaba sendo um plano de ação. Só que é um plano de ação um pouco muito, na verdade, mais detalhado. Então, você já vai chegar lá no Cloud Code, enfim, no Cloud, no ChatGPT, o que você preferir. E você vai chegar e vai falar, eu faço isso daqui, eu ganho isso daqui, eu invisto isso daqui, eu quero isso daqui, eu estudo isso, eu já construí isso. O que é o construir isso? É exatamente isso que eu te falei, tipo, você tá postando ali todos os dias que você tá estudando, pra tal coisa, pra tal objetivo.
você conquistou 100 seguidores, você conseguiu uma parceria. Você vai contar meio que tudo que você já tá construindo, que é basicamente esse passo a passo que eu te passei, você vai colocar lá na IA, e aí você vai falar, e o meu objetivo final é X, por exemplo, R$1 milhão, por exemplo, me aposentar, por exemplo, criar uma empresa de sei lá o quê. Você vai falar, e meu objetivo é esse. Crie um plano de ação para eu aplicar todos os dias. A partir disso, ele vai te dar um plano de ação, você vai lapidando ele, depois que você de acordo com o que faz sentido para sua realidade, e aí depois que você lapida todo ele, o que você vai fazer? Você vai começar a aplicar e você vai usar o Claude ou o ChatGPT. Eu indico mais o Claude, mas enfim, pelo menos atualmente, né? Você vai usar ele como seu assistente. Então, basicamente, você vai falar, você vai destrinchar, hoje eu tenho que fazer X, X, Y, Z, amanhã tal coisa, eu tenho como meta para essa semana tal coisa, para a próxima semana tal coisa. E aí, no dia seguinte, você vai falar, o que eu tenho para fazer hoje? Ele vai listar tudo que você falou, ele vai pegar o seu objetivo, ele vai te explicar, a gente tá fazendo isso daqui porque você disse que o seu objetivo é esse daqui, então isso aqui faz sentido com isso, enfim. Ele vai destrinchando ali, criando mais um plano de ação dentro do próprio dia, e não necessariamente aquele plano de ação pro objetivo final. E é isso. E aí agora é só aplicar. É isso, gente. Eu tô falando isso porque eu estou aplicando isso. E tem um objetivo final, que inclusive, objetivo final, enfim, não é o objetivo final que eu tô colocando no Cloud, mas é um objetivo específico que eu coloquei no Cloud. E ele tá literalmente me guiando ali, me direcionando pro que eu devo fazer. Porque às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça, tantos objetivos, que a gente acaba, sei lá, indo pra lugares que talvez não façam tanto sentido. E o Cloud, ele te serve, qualquer IA, vai te ajudar exatamente para isso. Pra te lembrar qual que é o foco. Pra te lembrar o que você tem que fazer. Porque às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça que, enfim, você acaba desfocando de fato qual que é o seu objetivo. Então, é isso. Eu espero que eu tenha agregado de alguma maneira, espero que não tenha ficado confuso, talvez tenha ficado esse final, mas faz parte, até porque eu só consigo melhorar quanto mais vídeos eu posto. Então é exatamente isso que você vai fazer a partir de agora, quando você vai começar a construir a maneira como você vai ficar dinheiruda. Então, tchau! Se inscreve aqui no canal que eu vou falar mais sobre investimentos, sobre, enfim, dicas de dinheiro, dicas de qualquer coisa aí que eu acho que eu consigo agregar. E também, se você chegar lá no meu Instagram e comentar melhores amigos, eu te coloco nos melhores amigos, e você vai conseguir ver, de fato, a minha vida um pouquinho mais de perto de como eu tô construindo minhas duas empresas. Uma startup, onde eu cuido do financeiro de empresas, basicamente o jeito mais simples de você cuidar do financeiro das empresas, e também do meu ecossistema de finanças, onde eu faço planejamento pessoal das pessoas, enfim, eu dou aulas, palestras de finanças. É isso. Se você quiser saber um pouquinho mais, vá lá no Instagram. Tchau, até o próximo vídeo.